No momento em que vi o reflexo dela na tela do notebook dele, vestindo a camisa listrada azul que eu havia passado para ele apenas 3 dias antes, soube que meu mundo tinha acabado de se estilhaçar em 1 milhão de pedaços. Mas o que o Henrique não sabia era que eu já estava recolhendo cada fragmento, pronta para cortá-lo com eles. Minhas mãos tremeram enquanto eu fitava a tela, observando aquela estranha se mover casualmente pelo que parecia ser um quarto de hotel. Seus cabelos escuros caíam sobre a gola da camisa do meu marido. A camisa que eu havia comprado para ele no nosso aniversário. A camisa que ainda carregava o cheiro do meu perfume do último abraço de despedida no aeroporto. Bárbara? Você está me ouvindo? A voz do Henrique interrompeu meu choque. Seu rosto preencheu a tela do notebook com aquele sorriso ensaiado que, agora eu percebia, não tinha visto de verdade por meses. Atrás dele, a mulher, jovem, bonita, completamente à vontade, desapareceu no que imaginei ser um banheiro. Estou ouvindo, sussurrei, minha voz firme apesar do furacão que se formava em meu peito. 23 anos de casamento, 23 anos acreditando em nós, nele, na vida que havíamos construído juntos. Tudo desmoronando em apenas 30 segundos. A conferência vai se estender até mais tarde hoje. Talvez eu não consiga ligar amanhã. Ele continuou, ajeitando a posição levemente. Consegui vislumbrar lençóis amarrotados no fundo. Uma segunda taça de vinho na mesinha de cabeceira. A prova estava por toda parte, e ele nem sequer teve a decência de escondê-la direito. Foi aí que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu não gritaria, não choraria, não imploraria por explicações, nem me jogaria à sua mercê como uma esposa desesperada e destruída. Eu faria algo completamente diferente. Algo que o faria entender exatamente como era ter toda a sua existência arrancada sem aviso. Tenha uma boa noite, querido, eu disse, minha voz tão doce quanto um veneno. Eu te amo. Também te amo, Bárbara. Nos vemos quando eu voltar. A tela ficou preta e no reflexo do notebook, vi uma mulher que mal reconhecia. Seus olhos estavam frios, calculistas e, pela primeira vez em 23 anos, completamente livres. O Henrique não tinha ideia de que a mulher para quem ele acabou de mentir havia passado os últimos 15 anos como perita contábil, especializada em descobrir fraudes financeiras. Ele não tinha ideia de que ela tinha acesso a cada uma das contas deles, a cada investimento, a cada ativo escondido que ele pensou ter sido tão esperto em disfarçar. E ele certamente não tinha ideia de que ela vinha documentando silenciosamente o comportamento suspeito dele nos últimos 6 meses, seguindo sua intuição mesmo quando tentava se convencer de que estava sendo paranoica. Quando fechei o notebook, senti algo que não sentia há anos. Um propósito frio e calculista. Henrique queria jogar. Ótimo, mas ele estava prestes a descobrir que, o tempo todo, ele tinha estado jogando com a mulher errada. 3 dias antes, eu era a esposa perfeita. O tipo de mulher que acordava às 5 da manhã para garantir que o café do Henrique estivesse pronto exatamente como ele gostava. 2 torrões de açúcar, um pouco de creme, servido na caneca do Corinthians que a mãe dele nos deu no nosso primeiro Natal. Eu passava suas camisas com precisão militar, arrumava sua mala com o cuidado meticuloso de alguém que sinceramente acreditava que seu marido merecia o melhor. Tem certeza de que pegou tudo? Eu havia perguntado, passando os dedos pelo zíper da sua mala de couro. A mesma mala que eu havia comprado para ele quando foi promovido a sócio sênior no seu escritório de advocacia. Na época em que eu pensava que o sucesso dele era o nosso sucesso. Você se preocupa demais, Bárbara, ele tinha dito, beijando minha testa com aquele jeito distraído que se tornara o padrão dele no último ano. É só São Paulo. 3 dias de ida e de volta. Eu ajudei a carregar o carro, acenei do nosso terraço enquanto ele saía da nossa entrada circular e passei o resto daquela terça-feira limpando nossa casa de cima telha abaixo. Porque era isso que eu fazia. Era quem eu era. A esposa que mantinha tudo perfeito, tudo em seu devido lugar, tudo exatamente como deveria ser. Nossa casa na Rua do Girassol era a prova do nosso sucesso, ou do que eu pensava ser o nosso sucesso. 4 quartos, 3 banheiros e meio, uma cozinha que havia sido destaque em uma revista de decoração 2 anos antes. Eu havia escolhido cada cor de tinta, cada móvel, cada peça de decoração cuidadosamente posicionada.
Era meu santuário, meu orgulho e alegria. Mas, enquanto eu caminhava por aqueles cômodos perfeitamente arrumados agora, 24 horas depois do meu mundo ter desabado, eles pareciam um museu, um lindo museu vazio dedicado a uma vida que, aparentemente, havia sido uma completa mentira. Eu estava no nosso quarto, o dele e o meu, encarando a cama king size com lençóis brancos impecáveis e almofadas cuidadosamente arrumadas. Quantas noites ele deitou ao meu lado, planejando suas escapadas? Quantas manhãs ele me beijou de despedida enquanto já pensava nela? A mulher com a camisa dele, jovem, provavelmente perto dos 30 anos, com o tipo de beleza natural que não precisa de maquiagem ou roupas sofisticadas para chamar a atenção. Tudo o que eu tinha sido antes de 23 anos de casamento se fixarem nos meus quadris e esculpirem rugas ao redor dos meus olhos. Mas, quando vi meu reflexo no espelho do quarto, percebi algo que me surpreendeu. Eu não estava destruída. Eu não era a criatura estilhaçada e patética que eu esperava me tornar. Eu parecia focada, determinada, como uma mulher que acabara de receber as chaves de sua própria prisão e estava finalmente pronta para sair livre. Foi então que ouvi meu telefone vibrar com uma mensagem. Já com saudades? Mal posso esperar para voltar para casa e mostrar o quanto te amo. Seu marido carinhoso. Fitei a mensagem por um longo momento, então digitei de volta, também com saudades. A casa parece tão vazia sem você. Volte logo. A mentira saiu tão facilmente que me chocou. Mas, novamente, se Henrique pôde mentir por meses, talvez anos, então eu certamente poderia lidar com algumas mensagens de texto. Eu tinha trabalho a fazer. Meu escritório ficava no terceiro quarto convertido, com vista para o nosso jardim meticulosamente cuidado. Por 15 anos, eu construí minha reputação por ser minuciosa, metódica e absolutamente incansável quando se tratava de seguir rastros de papel. Eu ajudei advogados a descobrir milhões em ativos escondidos, rastreei transações fraudulentas que se espalhavam por vários países e montei casos que colocaram criminosos de colarinho branco atrás das grades. Mas eu nunca tinha investigado meu próprio marido. Comecei pelo óbvio. Nossas contas conjuntas, extratos de cartão de crédito, registros telefônicos. Henrique era esperto, mas não o suficiente para esconder tudo de alguém que fazia isso para viver. Em 2 horas, eu tinha montado uma linha do tempo que revirou meu estômago. As viagens de negócios tinham começado há 1 ano e meio. Conferências noturnas repentinas, reuniões de última hora com clientes em cidades que nunca o tinha ouvido mencionar. Sempre pagas pelo escritório, sempre com explicações perfeitamente razoáveis. Mas, quando eu cruzei os gastos do cartão de crédito dele com seus supostos itinerários, a imagem se tornou cristalina. Jantares caros para 2 em cidades onde ele dizia estar em reuniões o dia todo. Gastos com serviço de quarto de hotel que eram o triplo do que uma pessoa pediria. Compras em lojas de roupas femininas, boutiques de joias, lojas de lingerie. Tudo cuidadosamente espaçado. Nunca o suficiente para levantar suspeitas individualmente, mas juntos formando um padrão inegável. Então, encontrei o celular descartável. Estava escondido no armário do escritório dele, dentro de uma pasta antiga que ele não usava mais. Um celular simples com um único número programado, rotulado apenas como BD. Fotografei tudo. O celular, o recibo de compra que encontrei amassado na gaveta da escrivaninha, o registro de chamadas, mostrando dezenas de conversas nos últimos 8 meses. Depois, coloquei tudo de volta exatamente como encontrei e fui fazer uma xícara de chá. Minhas mãos não estavam mais tremendo. Enquanto eu me sentava na bancada da nossa cozinha, saboreando o chá de porcelana que minha mãe nos deu de presente de casamento, comecei a formar um plano. Tudo começou como uma ideia vaga, um sussurro de possibilidade no fundo da minha mente. Mas, conforme as horas passavam e eu me aprofundava na decepção de Henrique, aquele sussurro se transformou em um rugido. Ele pensava que era tão esperto. Ele pensou que tinha se casado com uma dona de casa ingênua e dependente que desmoronaria ao primeiro sinal de problema.
Ele não tinha ideia de que a mulher que ele estava traindo era a mesma mulher que ajudou a Polícia Federal a rastrear um esquema de desvio de fundos que se estendeu por 3 continentes. Ele não sabia que ela tinha passado 6 meses reconstruindo meticulosamente registros financeiros que haviam sido propositalmente destruídos, ou que ela tinha uma rede de contatos em bancos, investigações e autoridades que lhe deviam favores significativos. Mais importante, ele não tinha ideia de que tudo o que ele possuía, nossa casa, nossos investimentos, nossa riqueza cuidadosamente acumulada, estava prestes a se tornar uma arma para sua própria destruição. Na quinta-feira à noite, eu tinha evidências suficientes para enterrar Henrique em qualquer tribunal de divórcio do país. Mas, enquanto eu olhava para a montanha de documentos espalhados pela minha mesa, percebi que isso não era suficiente, nem de longe. Um divórcio me daria metade de tudo, claro, mas também daria metade a ele, e o deixaria livre para começar de novo com sua amantezinha. Ele ficaria machucado, financeiramente danificado, mas no final, livre para construir uma nova vida com a mulher que havia roubado a minha. Isso não era justiça, era apenas negócio. Não, o que Henrique merecia era algo muito mais pessoal, muito mais completo. Ele precisava entender como era ter tudo em que você acreditava arrancado, sem aviso. Ele precisava sentir o mesmo choque devastador, a mesma percepção avassaladora de que toda a sua vida havia sido construída sobre mentiras. E eu ia dar a ele exatamente isso. Na sexta-feira de manhã, dirigi para o centro de Curitiba para visitar uma velha amiga. A Virgínia Martins tinha uma firma de investigação particular que era especializada no que ela chamava de discrição doméstica, ajudando mulheres ricas a documentar as infidelidades de seus maridos com o tipo de evidência sólida que se sustentava na justiça. Bárbara, ela disse, me abraçando no saguão de seu escritório elegante. Há quanto tempo? Mas sinto que esta não é uma visita social. Virgínia e eu tínhamos trabalhado juntas em vários casos ao longo dos anos. Ela era quem fazia o trabalho de campo enquanto eu cuidava da perícia financeira. Formávamos uma boa equipe e, mais importante, eu confiava nela completamente. Eu preciso da sua ajuda, eu disse simplesmente, e precisa ser completamente extraoficial. 1 hora depois, eu tinha contratado a Virgínia para fazer uma vigilância completa do Henrique durante a próxima viagem de negócios dele, que estava marcada para a semana seguinte. Eu também contratei o sócio dela, um ex-delegado da Polícia Federal chamado Garcia, para fazer uma verificação completa de antecedentes de qualquer pessoa com quem o Henrique tivesse entrado em contato no último ano. Sabe, a Virgínia disse enquanto eu assinava os contratos, em 30 anos fazendo este trabalho, eu nunca tive uma cliente que parecesse tão calma. A maioria das mulheres está desmoronando quando chega até mim. A maioria das mulheres não é perita contábil, respondi. Ela riu, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Apenas me prometa que você não está planejando nada perigoso. Já vi mulheres inteligentes demais tomarem decisões estúpidas quando estão com raiva. Não estou com raiva, eu disse. E percebi que era verdade. A raiva ardente daquela primeira noite tinha se cristalizado em algo muito mais frio e focado. Estou metódica. Naquela tarde fiz mais 3 paradas. Primeiro, no escritório do meu advogado, onde silenciosamente atualizei meu testamento e estabeleci um fundo que protegeria meus ativos pessoais em caso de divórcio. Segundo, no meu banco, onde abri uma nova conta com meu nome de solteira e transferi dinheiro suficiente para me dar completa independência financeira. Terceiro, em uma empresa de armazenamento na cidade, onde aluguei uma unidade climatizada com o nome de solteira da minha mãe. Quando Henrique ligou naquela noite para saber como eu já estava pronta. Como está São Paulo? Eu perguntei, me ajeitando na cama com uma xícara de chá e um livro que eu não estava realmente lendo. Chata pra caramba, ele disse, e eu podia ouvir o cansaço ensaiado em sua voz. O cliente está sendo difícil, e essas reuniões estão demorando muito mais do que o esperado. Talvez eu tenha que ficar um dia a mais. Tudo bem, querido, eu disse. Tire o tempo que precisar. Só estou aqui com saudades de você. Eu também sinto sua falta, Bárbara, mais do que você imagina. A convicção em sua voz era quase impressionante. Se eu não soubesse a verdade, teria acreditado em cada palavra. Henrique,
eu disse, pouco antes de ele desligar. Sim, eu te amo. Não importa o que aconteça, quero que você saiba que tudo o que eu faço porque te amo. Houve uma pausa. Isso é fofo, Bárbara. Eu também te amo. Depois que ele desligou, eu me sentei na nossa cama por um bom tempo, olhando para as fotos emolduradas na minha mesinha de cabeceira. O dia do nosso casamento. Eu tinha 25 anos, radiante no vestido de renda da minha avó, absolutamente certa de que Henrique e eu envelheceríamos juntos. Nossa viagem de 5 anos de casamento para a Itália, nós dois bronzeados e rindo em frente ao Coliseu. A foto do último Natal, tirada há apenas 8 meses, onde parecíamos o casal perfeito vivendo a vida perfeita. Em cada uma dessas fotos, meu sorriso era genuíno. Em cada uma delas, eu parecia uma mulher que estava totalmente apaixonada por seu marido. Olhando para aquelas fotos agora, senti algo que me surpreendeu. Não tristeza, nem raiva, mas uma estranha gratidão. Porque aquela mulher, a mulher confiante e ingênua que acreditava em contos de fadas e finais felizes, tinha ido embora. E, em seu lugar, estava alguém muito mais forte, muito mais esperta e infinitamente mais perigosa. Henrique tinha criado seu próprio pior inimigo, e ele ainda nem sabia disso. A manhã de sábado trouxe a primeira parte de notícias verdadeiramente devastadoras. O Garcia me ligou às 7 horas da manhã com suas descobertas preliminares. O nome dela é Beatriz Diniz. Ele disse sem preâmbulos. 28 anos, associada júnior na Hartley e associados no centro. Esse é o escritório de advocacia com o qual seu marido tem feito consultoria. Agarrei o telefone com mais força. Há quanto tempo? Com base no que pude encontrar, eles estão envolvidos há pelo menos 14 meses. Ela começou no escritório há 1 ano e meio e as primeiras despesas incomuns no cartão de crédito do seu marido começaram cerca de 4 semanas depois disso. 14 meses. Mais de 1 ano de mentiras, de engano, de Henrique voltando para casa todas as noites depois de passar seus dias com ela. Eu tinha cozinhado as refeições favoritas dele, lavado suas roupas, planejado nosso futuro, enquanto ele estava ocupado planejando uma vida completamente diferente com outra pessoa. Tem mais, o Garcia continuou. Ela está grávida. O telefone escorregou da minha mão, caindo na bancada da cozinha com um barulho. Por um momento, o mundo ficou completamente silencioso. Então, peguei o telefone com as mãos firmes. De quantos meses? Cerca de 3 meses, pelo que posso dizer. Ela esteve em várias consultas médicas. E seu marido tem pago por elas por meio de uma conta de cartão de crédito separada. 3 meses de gravidez, o que significava que Henrique sabia há pelo menos 1 mês, provavelmente mais. E ele não tinha dito nada, continuou a mentir para mim, continuou a dividir nossa cama, continuou a planejar viagens de negócios enquanto sua amante estava carregando seu filho. Me envie tudo, eu disse. Cada detalhe, cada fotografia, cada recibo. Eu quero tudo. Bárbara, o Garcia disse com cautela. Eu faço esse trabalho há muito tempo e já vi o que esse tipo de traição pode fazer com as pessoas. Talvez você devesse tirar um tempo para processar isso antes de... Me envie tudo, repeti. Hoje. Depois que desliguei, sentei na minha cozinha perfeita, na minha casa perfeita e ri. Realmente ri, até as lágrimas escorrerem pelo meu rosto, porque a situação tinha acabado de se tornar tão pior do que eu imaginava, que era quase absurda. Henrique não estava apenas tendo um caso. Ele estava começando uma família completamente nova, enquanto fingia que tudo estava normal comigo. Ele estava vivendo 2 vidas totalmente separadas e, aparentemente, estava convencido de que era esperto o suficiente para gerenciar ambas indefinidamente. Mas o que ele não entendia era que ele tinha acabado de me dar a arma perfeita para destruí-lo. Passei o resto do sábado no meu escritório juntando todo o escopo da decepção de Henrique. A evidência financeira era condenatória o suficiente. Os cartões de crédito secretos, os saques em dinheiro, os presentes caros, os pagamentos médicos. Mas quando combinei isso com as fotos de vigilância que a Virgínia já tinha começado a tirar, a linha do tempo que o Garcia tinha construído e os registros telefônicos que eu tinha obtido,
a imagem ficou cristalina. Henrique Machado, advogado respeitado e pilar da comunidade, era um mentiroso, um traidor e um fraudador. Ele estava roubando das nossas contas conjuntas para sustentar sua amante grávida, enquanto mentia para sua esposa de 23 anos sobre viagens de negócios que eram, na verdade, escapadas românticas. Mas, mais do que isso, ele era um covarde. Porque, em vez de ter a decência de terminar nosso casamento antes de começar um novo relacionamento, ele optou por me enrolar, provavelmente esperando poder descobrir alguma forma de ter as duas vidas simultaneamente. O homem que eu tinha amado, confiado e com quem construí toda a minha vida adulta era um estranho. E aquele estranho tinha cometido o maior erro de sua vida quando subestimou exatamente com que tipo de mulher ele tinha se casado. No domingo à noite, eu tinha um plano. Era abrangente, devastador e absolutamente à prova de falhas. Mas, o mais importante, daria a Henrique exatamente o que ele me deu, a completa destruição de tudo com o que ele pensou que poderia contar. Ele queria viver uma vida dupla. Ótimo. Mas ele estava prestes a aprender que as ações têm consequências e algumas traições vêm com um preço que nunca pode ser pago. Na segunda-feira de manhã, liguei para o trabalho dizendo que estava doente pela primeira vez em 3 anos. Depois, dirigi para o condomínio de apartamentos da Beatriz Diniz. Era um lugar bonito, não luxuoso, mas confortável e moderno, o tipo de lugar que uma jovem advogada poderia pagar, especialmente se tivesse um homem mais velho e rico ajudando com o aluguel. Parei do outro lado da rua e esperei. Ela saiu às 8h30 da manhã, parecendo exatamente como nas fotos de vigilância que o Garcia tinha me enviado. Alta, elegante, com o tipo de beleza natural com a qual os fotógrafos sonham. Ela usava um vestido largo que disfarçava inteligentemente a gravidez e se movia com a graça confiante de uma mulher que nunca duvidou de seu lugar no mundo. Observei-a sair em um carro prata que provavelmente tinha 2 anos de idade, prático, mas bem cuidado. Então, saí do meu carro e caminhei até a caixa de correio dela. A Virgínia me ensinou esse truque anos atrás. Se você quer saber os segredos de alguém, comece pelo correio. Não para roubá-lo, isso seria um crime federal, mas para ver que tipo de vida eles estão vivendo. Contas médicas, extratos de cartão de crédito, serviços de assinatura, contas de serviços públicos. O correio conta uma história que os perfis de redes sociais nunca contarão. Beatriz Diniz estava vivendo acima de suas possibilidades. Isso ficou claro pela pilha de extratos de cartão de crédito e avisos de contas vencidas visíveis pelas frestas da caixa de correio dela. Ela também estava recebendo correspondência de uma clínica de fertilidade no centro, confirmando o que o Garcia já havia descoberto. Mas a parte que chamou minha atenção foi uma carta de uma imobiliária de alto padrão. O tipo de lugar que lidava com propriedades de milhões de reais, não com apartamentos para associados juniores. Ela estava procurando casa com o dinheiro do meu marido, sem dúvida. Eu dirigi para casa e liguei para a Virgínia. Preciso que você descubra tudo o que puder sobre os planos futuros da Beatriz Diniz, eu disse. Buscas por imóveis, candidaturas a empregos, quaisquer compras importantes que ela possa estar considerando. Acho que o Henrique está planejando me deixar e quero saber exatamente que tipo de vida ele pensa que vai ter. Bárbara, a Virgínia disse com cautela, o que você planeja fazer com toda essa informação? Vou garantir que a vida que ele pensa que está construindo com ela se torne impossível, eu disse, completamente, totalmente impossível. Naquela tarde, fiz uma série de ligações que teriam surpreendido o Henrique se ele soubesse sobre elas. Porque enquanto ele estava vivendo sua vida dupla, eu estava construindo minha própria rede de contatos e relacionamentos que não tinham nada a ver com ele. A primeira ligação foi para Amanda Santos, uma repórter do jornal A Gazeta, que era especialista em assuntos jurídicos e má conduta profissional. Amanda e eu tínhamos trabalhado juntas em uma matéria sobre corrupção judicial 2 anos antes, e ela me devia um favor significativo. Talvez eu tenha uma história para você, eu disse. Um advogado local proeminente que tem usado fundos de clientes para sustentar sua amante grávida enquanto mente para a esposa sobre viagens de negócios. Interessada? Muito,
Ah, Amanda disse. Sua evidência é sólida? Sólida como rocha. Registros financeiros, fotografias, declarações de testemunhas, tudo. Quando você quer começar a trabalhar nisso? Em breve, eu disse. Eu te aviso. A segunda ligação foi para o Martim Costa, na Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná. Martim e eu namoramos brevemente na faculdade e permanecemos amigos ao longo dos anos. Ele agora era responsável por investigar violações éticas por advogados em exercício. Bárbara, que bom ouvir de você, o Martim disse. O que posso fazer por você? Preciso denunciar uma possível violação de ética, eu disse, de um advogado que pode estar usando indevidamente fundos de clientes para despesas pessoais. Como eu faria para apresentar uma denúncia formal? Depende da natureza da violação. Por que você não me envia o que tem e eu darei uma olhada? Vou te mandar ainda nesta semana, eu disse. A terceira ligação foi a mais importante. Disquei o número principal da Hartley e Associados e pedi para falar com o sócio-gerente. Aqui é a Bárbara Machado, eu disse quando o Jonathan Hartley atendeu. Meu marido Henrique tem feito consultoria com sua firma. Eu estava esperando que pudéssemos nos encontrar para discutir algumas preocupações que tenho sobre possíveis conflitos de interesse. Houve uma longa pausa. Senhora Machado, não tenho certeza do que a senhora quer dizer com conflitos de interesse. Acho que seria melhor se discutíssemos isso pessoalmente, eu disse. O senhor está disponível amanhã à tarde? Outra pausa, mais longa desta vez. Posso recebê-la às 15h. Perfeito. Naquela noite, Henrique ligou como de costume. Como foi seu dia, querida? Ele perguntou, e eu podia ouvir o trânsito no fundo. Ele provavelmente estava voltando do apartamento da Beatriz. Calmo, eu disse. Eu tenho pensado muito sobre nós ultimamente, sobre o nosso futuro. Nosso futuro? Eu sei que já falamos sobre isso antes, mas tenho me perguntado se talvez seja a hora de pensarmos em ter filhos. Sei que não somos mais jovens, mas com a medicina moderna... O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Bárbara, ele finalmente disse, já passamos por isso. Decidimos anos atrás que éramos felizes apenas sendo nós. Eu sei o que decidimos, eu disse, mas as pessoas mudam. As prioridades mudam. Tenho sentido ultimamente que algo está faltando em nossa vida. Vamos conversar sobre isso quando eu chegar em casa, ok? Isso não é uma conversa para ser resolvida por telefone. Claro, eu disse. Quando você acha que vai voltar? Amanhã à noite, provavelmente por volta das 8. Eu farei o seu jantar favorito, eu disse. Podemos conversar sobre tudo, então. Depois que desliguei, me sentei na escuridão crescente da nossa sala de estar e me permiti um momento de tristeza genuína. Não pela perda do meu casamento, isso já estava morto há mais de um ano. Agora eu percebia, mas pela mulher que eu costumava ser. A mulher que queria ter filhos com esse homem, que confiou a ele seu coração, seu futuro, sua vida inteira. Aquela mulher merecia ser lamentada, mas ela também merecia ser vingada. E amanhã o processo começaria. Na terça-feira, às 15h, entrei no escritório da Hartley e associados vestindo meu melhor tailleur marinho e carregando uma maleta de couro que continha cópias de cada pedaço de evidência que eu havia reunido. A área da recepção era toda de vidro e cromo, projetada para impressionar os clientes com o sucesso e a sofisticação da firma. Jonathan Hartley me recebeu pessoalmente, o que me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quão seriamente ele estava levando essa reunião. Ele era um homem distinto, na casa dos 60 anos, com cabelos prateados e o tipo de terno caro que falava de décadas de sucesso na advocacia corporativa. Senhora Machado, ele disse, estendendo a mão. Obrigado por vir. Por que não conversamos no meu escritório? O escritório dele era exatamente o que eu esperava. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade, prateleiras forradas com textos jurídicos e prêmios, uma escrivaninha enorme que provavelmente custou mais do que a maioria dos carros das pessoas. Ele gesticulou para que eu me sentasse em uma das cadeiras de couro de frente para sua mesa. Então ele se sentou e cruzou as mãos. Então, ele disse, o que posso fazer pela senhora? Abri minha maleta e coloquei uma única fotografia na mesa dele.
Mostrava Henrique e Beatriz saindo de um hotel em Florianópolis, o braço dele em volta da cintura dela, os dois rindo. A data e a hora mostravam que foi tirada durante uma de suas supostas viagens de negócios. O rosto de Jonathan Hartley ficou muito pálido. Sr. Hartley, eu disse, estou aqui porque acredito que sua firma, inadvertidamente, tem facilitado um relacionamento antiético entre meu marido e uma de suas funcionárias. Espero que possamos resolver este assunto discretamente, sem envolver a Ordem dos Advogados do Brasil ou a imprensa. Ele olhou para a fotografia por um longo momento, depois me encarou. Senhora Machado, quero que saiba que esta firma tem políticas rigorosas sobre relacionamentos entre consultores e funcionários. Tenho certeza de que sim, eu o interrompi. A questão é se essas políticas foram seguidas neste caso, porque com base na minha investigação, parece que meu marido tem cobrado sua firma por um trabalho que ele não estava realmente fazendo enquanto usava esses pagamentos para financiar seu relacionamento com a senhora Diniz. Coloquei mais 3 itens na mesa dele. Cópias dos extratos de cobrança de Henrique para a firma, recibos de cartão de crédito mostrando presentes caros e quartos de hotel durante os períodos em que ele supostamente estava trabalhando, e uma linha do tempo que mostrava a correlação entre seus pagamentos de consultoria e suas despesas pessoais. Isso é extremamente sério, Hartley disse, estudando os documentos. Se o que a senhora está sugerindo é verdade... Não é uma sugestão, eu disse. É um fato. A questão é, o que o senhor pretende fazer a respeito? Ele ficou em silêncio por um longo tempo, examinando cada evidência com a minuciosidade de um advogado experiente. Finalmente, ele me olhou. O que a senhora quer, senhora Machado? Quero que o contrato de consultoria do meu marido com esta firma seja rescindido imediatamente, eu disse. Quero que a senhora Diniz seja transferida para outro departamento onde não terá contato com consultores externos. E quero uma investigação formal para saber se algum fundo de cliente foi usado indevidamente nesta situação. E se concordarmos com estes termos? Ele perguntou. Então, este assunto fica entre nós, eu disse. Sem imprensa, sem denúncias na OAB, sem constrangimento público para ninguém envolvido. E se não concordarmos? Eu me levantei e comecei a colocar os documentos de volta na minha maleta. Então, amanhã de manhã, a Amanda Santos, do A Gazeta, publicará uma matéria sobre como a Hartley e associados facilitou um caso extraconjugal entre um consultor casado e uma funcionária grávida, possivelmente usando fundos de clientes. A Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná receberá uma denúncia formal sobre as práticas de cobrança de Henrique. E eu entrarei com uma ação civil contra a firma e meu marido por fraude e por danos morais. Jonathan Hartley era um homem inteligente. Ele entendeu exatamente o que eu estava oferecendo a ele. Uma maneira de encerrar essa situação de forma limpa, com danos mínimos à reputação de sua firma. Vou precisar de tempo para investigar essas alegações, ele disse. Claro, eu disse, mas vou precisar de uma resposta até sexta-feira. Meu marido volta de sua atual viagem de negócios amanhã à noite e eu pretendo resolver este assunto antes que ele descubra que toda a sua vida está prestes a mudar. Deixei meu cartão de visitas na mesa dele e saí, sabendo que tinha acabado de disparar o primeiro tiro em uma guerra que Henrique nem sabia que tinha começado. Na quarta-feira à noite, preparei o jantar favorito de Henrique com o mesmo cuidado meticuloso que eu havia mostrado por 23 anos. Salmão grelhado com manteiga de limão, aspargos assados, arroz de festa e uma garrafa do vinho que estávamos guardando para uma ocasião especial. A mesa estava posta com nossa louça de casamento, velas cintilavam em nossos castiçais de cristal e um jazz suave tocava no sistema de som que Henrique tinha instalado no ano passado. Para qualquer observador, pareceria um jantar romântico para um casal celebrando seu reencontro após uma viagem de negócios. Mas eu não estava celebrando. Eu estava conduzindo um funeral para o meu casamento e queria que fosse perfeito. Henrique chegou às 7h45 da noite, 15 minutos antes do que havia prometido. Ele entrou pela porta com sua energia habitual, chamando meu nome enquanto deixava sua mala e a maleta do notebook no hall de entrada. Algo está com um cheiro incrível, ele disse, me encontrando na cozinha, dando os toques finais nos nossos pratos.
Ele beijou minha bochecha e senti o leve cheiro de perfume que não era o meu, grudado na camisa dele. Bem-vindo de volta, eu disse, sorrindo para ele. Como foi São Paulo? Exaustivo, ele disse, afrouxando a gravata, mas produtivo. Finalmente conseguimos resolver o caso do cliente. Então ele está feliz. A mentira escorregou da língua dele tão suavemente que eu quase admirei sua habilidade. Se eu não soubesse a verdade, se eu não tivesse visto as fotografias dele e da Beatriz no mercado municipal de Curitiba, eu teria acreditado em cada palavra. Que bom, eu disse. Por que você não vai se lavar enquanto eu termino de preparar o jantar? 20 minutos depois, estávamos sentados, um de frente para o outro na nossa mesa de jantar. A luz suave das velas projetava sombras em seu rosto, enquanto ele me contava histórias elaboradas sobre reuniões que nunca aconteceram e clientes que ele nunca conheceu. Então, ele disse, cortando o salmão, você mencionou algo no telefone sobre ter filhos. Isso foi inesperado. Foi, eu disse, tomando um gole de vinho. Eu tenho pensado muito ultimamente sobre o que eu quero da vida, sobre o que me faria verdadeiramente feliz. Pensei que você fosse feliz, ele disse, e pela primeira vez ouvi uma nota de genuína preocupação em sua voz. Você não é feliz, Bárbara. Eu coloquei minha taça de vinho na mesa e olhei diretamente para ele. 23 anos de casamento. E eu estava prestes a terminar tudo com uma única pergunta. Henrique, eu disse, se você pudesse ter a vida que quisesse, sem consequências e sem limitações, como ela seria? Ele parou com o garfo a meio caminho da boca. Que pergunta estranha. Apenas me responda, eu disse. Você ainda escolheria a vida que temos agora? Esta casa, este casamento, esta rotina que construímos juntos? Claro que sim, ele disse, mas seus olhos não me encontraram. Por que você perguntaria algo assim? Porque tenho me perguntado ultimamente se talvez nós dois estivemos apenas nos acomodando, eu disse. Se talvez estivemos tão confortáveis com o que temos que não fomos honestos sobre o que realmente queremos. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Henrique largou o garfo e estendeu a mão para pegar a minha. Bárbara, você está me assustando um pouco, ele disse. De onde está vindo tudo isso? Era isso, o momento da verdade. Eu ainda podia voltar atrás, fingir que essa conversa nunca aconteceu. Voltar a ser a esposa perfeita que nunca fazia perguntas difíceis. Em vez disso, soltei minha mão e peguei meu telefone. Eu tive uma conversa interessante com Jonathan Hartley ontem, eu disse, rolando as fotos até encontrar a que eu queria. Ele me mostrou algumas fotos que pensei que você acharia interessantes. Coloquei o telefone na mesa entre nós, exibindo a fotografia de Henrique e Beatriz saindo do hotel em Florianópolis. A cor sumiu do rosto dele tão rapidamente que, por um momento, fiquei genuinamente preocupada que ele fosse desmaiar. Bárbara, ele começou. Não, eu disse, levantando a mão. Não insulte minha inteligência tentando dar uma desculpa. Eu sei sobre a Beatriz. Eu sei sobre a gravidez. Eu sei sobre o apartamento que você tem pago, as contas médicas, as joias, tudo. Ele olhou para a fotografia pelo que pareceu uma eternidade. Então, lentamente, levantou os olhos para encontrar os meus. Há quanto tempo você sabe? Ele perguntou calmamente. Isso importa? Eu disse. A questão é, o que acontece agora? O que se seguiu foi talvez a conversa mais surreal de toda a minha vida. Henrique, confrontado com evidências inegáveis de sua traição, pareceu esvaziar como um balão furado. O advogado confiante e bem-sucedido com quem eu estava casada por mais de 2 décadas foi substituído por um homem que parecia perdido, confuso e subitamente muito velho. Não era para ter acontecido, ele disse, olhando para as mãos. Eu e a Bia... Bem, quando comecei a fazer consultoria para a Hartley, ela foi designada para me ajudar nos casos. Passamos muito tempo trabalhando juntos, conversando sobre a lei, sobre a vida. Ela é brilhante, Bárbara. Realmente brilhante. Tenho certeza de que sim, eu disse, minha voz firme, apesar da raiva que crescia em meu peito. Me fale sobre a gravidez. Ele estremeceu como se eu o tivesse atingido. Ela me contou há 2 meses. Não foi planejado. Nenhum de nós esperava. Mas você ficou feliz com isso? Eu disse. Não era uma pergunta. Sim, ele sussurrou.
Me perdoe. Sim, quando ela me contou, a primeira coisa que senti foi alegria, uma alegria completa e avassaladora. E foi quando você começou a procurar por imóveis. A cabeça dele se ergueu bruscamente. Como você... Eu te disse, Henrique, eu sei de tudo. A pergunta que preciso que você responda é esta. Você pretendia me contar em algum momento ou apenas ia continuar vivendo essa vida dupla indefinidamente? Por um longo tempo, ele não respondeu. As velas continuaram a cintilar. O jazz continuou a tocar. E o jantar que eu passei horas preparando esfriou em nossos pratos. Eu ia te contar, ele finalmente disse. Eu não sabia como. Estamos juntos há tanto tempo, Bárbara. Nossas vidas adultas inteiras. Eu ficava pensando que talvez eu pudesse encontrar uma maneira de fazer isso funcionar sem destruir tudo o que construímos. O que exatamente você achava que ia acontecer? Eu perguntei. Você ia me manter como sua esposa, enquanto brincava de casinha com sua namorada grávida? Você ia dividir seu tempo entre duas famílias e, de alguma forma, se convencer de que isso era justo para qualquer um envolvido? Eu não sei, ele disse, e pela primeira vez sua voz falhou. Eu não sei o que eu estava pensando. Eu só sabia que a amava, e amava a ideia de ter um filho com ela, mas também não conseguia suportar a ideia de perder você completamente. Bem, parabéns, eu disse, levantando e começando a recolher a mesa. Você conseguiu perder nós duas. O que você quer dizer? Ele perguntou, me seguindo para a cozinha. Eu me virei para encará-lo, segurando nossos pratos de porcelana de casamento nas mãos. Eu quero dizer que a carreira de Beatriz Diniz na Hartley e Associados terminou ontem à tarde, junto com seu contrato de consultoria. O rosto de Henrique ficou branco. O que você está falando? Eu tive uma reunião muito produtiva com Jonathan Hartley, eu disse, colocando os pratos na pia com cuidado deliberado. Ele ficou bastante incomodado ao saber que um de seus consultores estava cobrando por trabalho que não estava fazendo enquanto mantinha um caso com uma de suas associadas juniores. Aparentemente, usar recursos da empresa para facilitar relacionamentos extraconjugais é contrariar a política da firma. Você não pode, Bárbara. Você não pode fazer isso. É a minha carreira, minha reputação. Sua reputação? Eu ri. Um som que era duro e estranho até para os meus próprios ouvidos. Henrique, sua reputação morreu no momento em que você decidiu começar a viver uma mentira. Eu só estou tornando isso público. O que você quer? Ele perguntou, e eu podia ver o pânico crescendo em seus olhos. Dinheiro? A casa? Eu te dou o que você quiser no divórcio. Isso não é sobre o divórcio, eu disse. Isso é sobre consequências. Por 23 anos, eu fui sua esposa, sua parceira, sua maior apoiadora. Eu coloquei sua carreira em primeiro lugar, suas necessidades em primeiro lugar, sua felicidade em primeiro lugar. E em troca, você me fez de tola. Passei por ele e fui para a sala de estar. E ele me seguiu como um cachorro perdido. Eu posso consertar isso, ele disse desesperadamente. Eu vou terminar as coisas com a Beatriz. Eu faço o que você quiser. Apenas, por favor, não destrua minha carreira por causa disso. Terminar as coisas com a Beatriz? Eu me virei para encará-lo. Henrique, ela está grávida do seu filho. Você não pode simplesmente terminar as coisas e fingir que nada disso aconteceu. Nós podemos dar um jeito. Eu vou sustentar o bebê financeiramente, mas não preciso estar envolvido. Eu posso escolher meu casamento em vez... Pare, eu disse, levantando a mão. Apenas pare de falar. Você está se ouvindo? Você está falando sobre abandonar sua namorada grávida e seu filho por nascer para salvar um casamento que você já destruiu. Que tipo de homem isso faz de você? Ele ficou parado na nossa sala de estar, cercado por 23 anos de memórias e decisões compartilhadas. E pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia completamente perdido. Eu não sei, ele sussurrou. Eu não sei mais que tipo de homem eu sou. A manhã de quinta-feira trouxe um telefonema que mudou tudo. Eu estava sentada no meu escritório, revisando os detalhes finais dos arranjos financeiros que eu vinha fazendo quando meu telefone tocou. O identificador de chamadas mostrava um número que eu não reconhecia. Senhora Machado. A voz era jovem, feminina e tremia de emoção. Aqui é a Beatriz Diniz. Acho que precisamos conversar. Eu estava esperando por essa ligação, mas ela ainda enviou uma onda de adrenalina pelo meu sistema. Bom dia, senhora Diniz. O que posso fazer pela senhora?
Eu preciso te ver, ela disse. Pessoalmente. Há coisas sobre o Henrique, sobre seu marido, que você precisa saber. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria no centro de Curitiba. Território neutro, onde nenhuma de nós teria a vantagem de um ambiente familiar. Enquanto eu dirigia para lá, me peguei curiosa sobre o que Beatriz Diniz poderia me contar que eu já não sabia. Eu a encontrei sentada em uma cabine de canto, parecendo menor e mais frágil do que nas fotos de vigilância. A gravidez lhe caía bem, dando à sua pele uma qualidade luminosa que a fazia parecer ainda mais jovem do que seus 28 anos, mas seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela levantava-lhe a xícara de chá. Obrigada por ter vindo, ela disse enquanto eu me sentava do outro lado da mesa. Você disse que havia coisas que eu precisava saber, eu respondi. Estou ouvindo. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para uma conversa difícil. Primeiro quero que a senhora saiba que eu não sabia da senhora. Não no começo. Quando comecei a trabalhar com o Henrique, ele me disse que estava separado. Ele disse que vocês estavam vivendo vidas separadas, mas que ainda não haviam pedido o divórcio por causa de complicações financeiras. E você acreditou nele. Eu queria acreditar nele, ela disse. Ele era tudo o que eu pensava que queria em um homem. Bem-sucedido, sofisticado, charmoso. Quando ele me disse que me amava, quando começou a falar sobre um futuro juntos, eu pensei que tinha encontrado meu final feliz. Quando você descobriu a verdade. 3 semanas atrás, ela disse, e novas lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Fiquei desconfiada porque ele nunca queria que eu ligasse para ele em casa. Nunca queria me encontrar em qualquer lugar perto do seu bairro. Então, contratei um investigador particular. Não pude evitar rir. Você contratou um investigador para investigar meu marido enquanto eu estava fazendo a mesma coisa. Eu descobri que vocês não estavam separados de jeito nenhum, ela continuou. Que ainda dividiam a cama, ainda iam a eventos sociais juntos, ainda agiam como um casal feliz. E quando você confrontou Henrique sobre isso, o que ele disse? Ele disse que ia te deixar, que só precisava de tempo para descobrir como fazer isso sem te destruir financeiramente. Ele disse que você era frágil, que nunca tinha trabalhado fora de casa e não seria capaz de se cuidar se ele a deixasse de repente. A condescendência nessa declaração me tirou o fôlego. Henrique tinha me pintado como uma criatura indefesa e dependente para justificar sua decepção, quando na realidade eu era provavelmente mais sofisticada financeiramente do que ele. Senhora Diniz, eu disse com cautela, por que você está me contando isso? Porque ontem, depois que a senhora se encontrou com o Sr. Hartley, Henrique me ligou, ela disse. Ele me disse que a senhora tinha descoberto sobre nós e que precisávamos terminar nosso relacionamento imediatamente. Ele disse que ia escolher o casamento dele em vez de mim e do bebê. E como você se sentiu em relação a isso? Traída, ela disse simplesmente. Completa e totalmente traída. Eu percebi que eu tinha sido tão tola quanto a senhora. Henrique nunca teve a intenção de me deixar. Eu era apenas conveniente. Uma jovem que ficou impressionada com o sucesso dele e grata por sua atenção. Ela enfiou a mão na bolsa e puxou um envelope de papel pardo, que ela colocou na mesa entre nós. O que é isso? Eu perguntei. Cópias de mensagens de texto, e-mails, mensagens de voz, ela disse. Tudo o que Henrique me enviou nos últimos 14 meses, incluindo algumas promessas muito explícitas sobre a vida que iríamos construir juntos e algumas coisas muito pouco elogiosas que ele disse sobre a senhora. Eu olhei para o envelope, mas não o toquei. Por que você me daria isso? Por quê? Ela disse, encontrando meus olhos pela primeira vez desde que eu me sentei. Henrique Machado é um mentiroso e um covarde, e acho que é hora de ele enfrentar as consequências de suas ações. Eu não posso desfazer o dano que fiz ao seu casamento, mas talvez eu possa te ajudar a garantir que ele não consiga apenas sair disso sem nenhuma consequência real. E a senhora? Eu perguntei. E o bebê? Estou com 3 meses de gravidez do filho de um homem que acabou de me dizer que eu era um erro que ele precisa consertar. Ela disse. Não me restam muitas opções, mas eu tenho evidências que poderiam destruir a reputação e a carreira dele, e acho que isso vale alguma coisa. Eu peguei o envelope e o guardei na minha bolsa.
Senhora Diniz, quero que a senhora saiba que eu não a culpo pelo que aconteceu. A senhora foi enganada tanto quanto eu. Obrigada, ela sussurrou. Isso significa mais para mim do que a senhora imagina. Enquanto eu dirigia para casa, percebi que meu plano tinha acabado de se tornar muito mais poderoso do que eu tinha originalmente pretendido. Eu não tinha apenas evidências das impropriedades financeiras e da má conduta profissional de Henrique. Agora, eu tinha uma cúmplice que estava tão motivada quanto eu para vê-lo pagar por suas decepções. Henrique tinha criado 2 inimigos quando pensou que estava gerenciando 2 relacionamentos. E agora, esses inimigos estavam trabalhando juntos. Naquela noite, Henrique chegou em casa para me encontrar exatamente onde ele havia me deixado na noite anterior, sentada na nossa bancada da cozinha, lendo calmamente um livro e saboreando uma xícara de chá. Mas tudo tinha mudado. E de alguma forma, ele pareceu sentir isso no momento em que entrou pela porta. Como foi seu dia? Ele perguntou cautelosamente. Interessante, eu disse, sem tirar os olhos do meu livro. Eu tomei um café com Beatriz Diniz esta manhã. A cor sumiu do rosto dele tão rapidamente que pensei que ele fosse desmaiar. Bárbara, eu posso explicar. Pode? Eu disse, finalmente olhando para ele. Você pode explicar por que disse a ela que eu era uma dona de casa frágil e dependente que nunca tinha trabalhado fora de casa? Você pode explicar por que prometeu se casar com ela enquanto ainda estava casado comigo? Você pode explicar por que disse a ela que a amava mais do que já amou alguém em sua vida? Ele afundou na cadeira à minha frente, parecendo um homem que acabara de ser diagnosticado com uma doença terminal. Ela te deu as mensagens, ele disse calmamente. Todas elas. Eu confirmei. 14 meses de promessas que você nunca teve a intenção de cumprir e mentiras que você nunca teve a intenção de confessar. É uma bela coleção, Henrique. Realmente esclarecedora. O que você vai fazer? Fechei meu livro e olhei diretamente para ele. Vou te fazer uma pergunta e quero que você pense com muito cuidado antes de responder. Em tudo isso, a mentira, a trapaça, a decepção, as promessas a Beatriz, a falta de respeito comigo, houve um único momento em que você considerou a possibilidade de que suas ações pudessem ter consequências? Ele me olhou por um longo tempo antes de responder. Eu pensei que era esperto o suficiente para gerenciar tudo. Você pensou que era esperto o suficiente para gerenciar as vidas inteiras de 2 mulheres, sem que nenhuma de nós jamais descobrisse o que estava realmente acontecendo? Sim, ele sussurrou. Bem, eu disse, levantando e caminhando até a janela. Você estava errado, e agora você vai descobrir exatamente o que acontece quando as mulheres que você tem manipulado decidem parar de jogar o seu jogo. Bárbara, por favor. Amanhã de manhã, eu disse, cortando-o, você vai receber uma ligação de Martim Costa, da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele vai te informar que uma denúncia formal foi apresentada sobre suas práticas de cobrança e conduta profissional. A denúncia inclui evidências de que você tem falsificado registros de horas e usado pagamentos de clientes para despesas pessoais. O rosto de Henrique ficou pálido. Você não pode fazer isso. Você é minha esposa. Amanhã à tarde, eu continuei. Amanda Santos, do A Gazeta, vai publicar uma matéria sobre má conduta profissional na Hartley e Associados. A princípio, ela não mencionará seu nome, mas qualquer pessoa na comunidade jurídica será capaz de descobrir de quem ela está falando. Bárbara, por favor, minha carreira... Amanhã à noite, eu disse, virando para encará-lo. Eu vou pedir o divórcio e vou pedir tudo, Henrique. A casa, os investimentos, as contas de aposentadoria, pensão e danos morais. E antes que você comece a pensar em lutar contra mim, você deve saber que a Beatriz está preparada para testemunhar sobre suas promessas de me deixar e se casar com ela, o que estabelece uma clara intenção de fraude. Ele se encolheu na cadeira, segurando a cabeça entre as mãos. E o perdão? E os 23 anos de casamento? Isso não significa nada para você? E a lealdade? Eu rebati. E os votos que você me fez? E os 23 anos que eu passei construindo uma vida com alguém que, aparentemente, estava apenas me usando como um tapa-buraco enquanto descobria o que realmente queria? Eu nunca tive a intenção de te machucar. Mas você me machucou, eu disse. Você me machucou todos os dias por 14 meses.
Toda vez que você mentiu sobre onde estava indo, toda vez que você veio para casa e fingiu me amar enquanto estava planejando um futuro com outra pessoa, toda vez que você me fez sentir que estava ficando louca por notar que algo estava errado. Você não apenas me traiu, Henrique, você me fez duvidar da minha própria percepção da realidade. Então, isso é vingança. Não, eu disse. Isso são consequências. Vingança seria emocional, bagunçada e, no final, autodestrutiva. Isso é simplesmente o resultado natural das escolhas que você fez. Você decidiu viver uma mentira e agora essa mentira está desabando ao seu redor. Caminhei até a bancada da cozinha e peguei um conjunto de chaves de carro que não eram minhas. Estas pertencem a Beatriz. Eu disse, colocando-as na mesa na frente dele. Ela me pediu para te entregar. Aparentemente você tem feito os pagamentos do carro dela. Para onde ela vai? Ele perguntou. Ela vai voltar para Campinas para morar com a irmã enquanto decide o que fazer. Ela queria que eu te dissesse para não entrar em contato com ela novamente. Nunca mais. E o bebê? E o bebê, Henrique? Você deixou claro para ela que estava me escolhendo em vez dela e de seu filho. Então, ela está escolhendo criar seu filho sem você. Parabéns! Você conseguiu abandonar sua família antes mesmo de ela nascer. Ele olhou para as chaves por um longo tempo, então levantou os olhos para mim, cheios de lágrimas. Eu sei que você me odeia agora, ele disse. Mas eu quero que você saiba que eu te amei. Eu te amo. O que aconteceu com a Beatriz não muda isso. Você está certo, eu disse. Não muda, apenas revela. Porque o amor não é apenas um sentimento, Henrique. É uma escolha que você faz todos os dias. É escolher ser honesto, mesmo quando a verdade é difícil. É escolher ser fiel, mesmo quando a tentação se apresenta. É escolher proteger a pessoa a quem você dedicou sua vida, mesmo que isso signifique sacrificar algo que você quer. Caminhei até a porta, então me virei para olhá-lo mais uma vez. Por 14 meses você escolheu a Beatriz em vez de mim todos os dias. Você escolheu mentir para mim, me enganar, arriscar tudo o que havíamos construído juntos por causa de um relacionamento com uma mulher que é jovem o suficiente para ser nossa filha. Você escolheu fazer promessas a ela que nunca teve a intenção de cumprir. E você escolheu me manter em um casamento que já havia acabado, sem me dar a chance de tomar minhas próprias decisões sobre minha vida. Bárbara, eu estou dormindo no quarto de hóspedes esta noite, eu disse. Amanhã quero que você saia desta casa. Você pode ficar onde quiser, mas não pode ficar aqui. Esta é a minha casa agora, e você não é mais bem-vindo nela. Enquanto eu subia as escadas, deixando Henrique sozinho na cozinha com as chaves do carro de sua ex-namorada grávida, senti algo que não experimentava há mais de um ano. Paz. Pela primeira vez, em 14 meses, eu sabia exatamente onde estava, exatamente o que era verdade e exatamente o que eu precisava fazer em seguida. Henrique passou mais de um ano vivendo em uma fantasia onde ele podia ter tudo o que queria sem enfrentar nenhuma consequência. Amanhã, ele acordaria no mundo real. E o mundo real, como ele estava prestes a descobrir, era muito menos indulgente do que sua fantasia havia sido. A manhã de sexta-feira chegou como o alvorecer de uma nova era. Acordei no quarto de hóspedes às 6 horas da manhã, sentindo-me mais descansada do que em meses. Pela primeira vez, desde aquela videochamada devastadora, eu sabia exatamente o que o meu futuro reservava. E, embora não fosse o futuro que eu havia planejado, era inteiramente meu. Henrique já tinha ido embora quando eu desci. O carro dele não estava na garagem e ele havia deixado um bilhete na bancada da cozinha. Fui tomar café da manhã. Precisamos conversar quando eu voltar. Eu amassei o bilhete e o joguei no lixo. Já havíamos passado do ponto de conversar. A primeira ligação veio às 8h30 da manhã. Martim Costa, da Ordem dos Advogados do Brasil, pontual. Senhora Machado, eu revisei os materiais que a senhora me enviou sobre as práticas de cobrança de seu marido. Estou ligando para informar que vamos abrir uma investigação formal sobre possíveis violações éticas. Obrigada, Martim, eu disse. Agradeço sua seriedade. Bárbara, ele disse, se eu estou mudando de oficial para pessoal. Eu tenho que perguntar, você tem certeza de que quer continuar com isso? Assim que esta investigação começar, não há como voltar atrás.
A carreira de Henrique poderia ser permanentemente danificada. Tenho certeza, eu disse sem hesitar. A segunda ligação veio às 10h15 da manhã. Amanda Santos, do A Gazeta. Bárbara, meu editor aprovou a matéria. Ela será publicada na edição de amanhã, tanto impressa quanto online. Não estou usando nomes na matéria inicial, mas estou descrevendo a situação com detalhes suficientes para que qualquer pessoa na comunidade jurídica possa ligar os pontos. Perfeito, eu disse. Tem outra coisa, a Amanda continuou. Depois que comecei a fazer ligações sobre esta história, recebi dicas sobre outras 2 situações semelhantes envolvendo advogados na cidade. Aparentemente, o comportamento de seu marido não é tão único quanto pensávamos. Essa informação me atingiu como um golpe físico. Você está dizendo que isso já aconteceu antes? Estou dizendo que a comunidade jurídica é menor do que você pode pensar. E, quando uma pessoa se comporta de forma antiética, outras geralmente sabem. O fato de várias fontes terem se manifestado após apenas algumas investigações preliminares sugere que a reputação de Henrique pode não ser tão sólida quanto você acreditava. Depois que desliguei, me sentei na minha cozinha e tentei processar essa nova revelação. Henrique havia traído antes? Houve outras mulheres, outras mentiras, outras traições que eu fui ingênua demais para perceber? Não importava agora. O que quer que ele tenha feito no passado, qualquer que fosse o padrão de comportamento que isso representava, estava terminando hoje. Às 11h30 da manhã, meu telefone tocou novamente. Desta vez, o identificador de chamadas mostrava o número de Henrique. Bárbara, precisamos conversar. Ele disse sem preâmbulos. O Garcia, da OAB, me ligou. Como você pôde fazer isso? Como você pôde registrar uma denúncia contra mim? Da mesma forma que você pôde mentir para mim por 14 meses, eu respondi. Facilmente. Isso vai destruir minha carreira. É realmente isso que você quer? Tirar tudo pelo que eu trabalhei a minha vida adulta inteira? Henrique, eu disse, você tirou tudo pelo que eu trabalhei a minha vida adulta inteira quando decidiu começar um relacionamento secreto com outra mulher. A única diferença é que eu construí minha vida em torno de te amar, enquanto você construiu sua carreira em torno de mentir para os clientes. Pelo menos a minha perda é honesta. Eu posso consertar isso, ele disse desesperadamente. Eu posso fazer isso dar certo. Por favor, apenas cancele a investigação. Nós podemos resolver isso juntos. Não existe mais juntos, eu disse. Você garantiu isso quando escolheu a Beatriz em vez de mim todos os dias por mais de 1 ano. Eu nunca a escolhi em vez de você. Sério? Eu disse. Então por que você prometeu se casar com ela? Por que você disse a ela que a amava mais do que já amou alguém? Por que você começou a procurar casas com ela enquanto ainda dividia a cama comigo? Silêncio. Henrique, eu disse, em poucas horas você vai receber os papéis do divórcio. Eu sugiro que você contrate um advogado muito bom, porque pretendo lutar por tudo. E dado o que sei sobre suas impropriedades financeiras e má conduta profissional, acho que vou vencer. Desliguei antes que ele pudesse responder. A terceira ligação do dia veio às 2h. Jonathan Hartley, do escritório de advocacia. Senhora Machado, eu queria informá-la pessoalmente que concluímos nossa investigação interna sobre o assunto que discutimos. O contrato de consultoria de Henrique foi rescindido e a senhora Diniz foi colocada em licença administrativa, aguardando nossa revisão de seu envolvimento na situação. Obrigada por me avisar, eu disse. Tem mais uma coisa, ele disse. Durante nossa investigação, descobrimos algumas irregularidades nas cobranças de Henrique que remontam a vários anos. Estaremos conduzindo uma auditoria completa de todo o seu trabalho com a firma. Vários anos? Eu repeti. Receio que sim, parece que a situação com a senhora Diniz pode ter sido apenas a mais recente em um padrão de comportamento questionável. Depois daquele telefonema, servi-me uma taça de vinho e sentei no nosso quintal. Olhando para o jardim que eu havia passado anos cultivando. Cada flor, cada árvore, cada detalhe cuidadosamente planejado representava horas do meu tempo, da minha criatividade, do meu amor pela casa que Henrique e eu havíamos construído juntos. Agora era apenas a minha casa. E pela primeira vez, desde que este pesadelo havia começado, isso parecia um alívio em vez de uma perda. Às 4h,
O carro de Henrique estacionou na nossa entrada. Eu o observei pela janela enquanto ele se sentava ao volante por vários minutos, como se estivesse reunindo coragem para entrar. Quando ele finalmente atravessou a porta da frente, parecia um homem que havia envelhecido 10 anos em um único dia. Os papéis do divórcio, ele disse, segurando um envelope grosso de papel pardo. Não posso acreditar que você realmente fez isso. O que você esperava? Eu perguntei. Eu esperava Michael, a mulher com quem me casei, ele disse. A mulher que me amava o suficiente para resolver os problemas em vez de me destruir na primeira chance que teve. Eu olhei para ele, espantada. Henrique, você não me deu problemas para resolver. Você me deu mentiras para descobrir. Você não me deu um casamento para salvar. Você me deu um engano para expor. Eu cometi erros. Você fez escolhas deliberadas e calculadas para me trair, me enganar, construir uma vida com outra mulher enquanto fingia que estava comprometido comigo. Isso não foram erros, foram decisões. Ele afundou no nosso sofá da sala, ainda segurando os papéis do divórcio. O que acontece agora? Agora você enfrenta as consequências de suas decisões, eu disse. Você encontra um lugar para morar. Você contrata um advogado. Você descobre como reconstruir sua carreira a partir das ruínas de sua reputação. Você se torna pai para o filho que você abandonou ou não. Mas de qualquer forma, você faz isso sem mim. Bárbara, ele disse, e sua voz estava embargada de lágrimas. Eu sei que não mereço seu perdão, mas há alguma possibilidade de que, um dia, possamos ser amigos? Que possamos salvar algo de 23 anos juntos? Considerei sua pergunta seriamente, olhando para este homem que havia compartilhado minha cama, meus sonhos, minha vida adulta inteira. O homem que me abraçou quando minha mãe morreu, que comemorou comigo quando consegui meu primeiro grande cliente, que dançou comigo nas festas de aniversário de nossos amigos e falou sobre envelhecermos juntos. Aquele homem havia sido real, pelo menos por um tempo, mas ele havia sido substituído por alguém que eu não reconhecia, alguém que era capaz de um egoísmo impressionante e de uma crueldade casual. Eu não sei, eu disse honestamente. Talvez um dia, quando a mágoa não estiver tão fresca e a traição não for tão dolorosa, possamos ter uma conversa civil. Mas amigos? Eu não acho, Henrique. Amigos não mentem um para o outro por 14 meses. Amigos não fazem um ao outro se sentir louco por notar que algo está errado. Amigos não abandonam namoradas grávidas para salvar casamentos que eles já destruíram. Ele assentiu lentamente, como se tivesse esperado essa resposta. Vou arrumar algumas coisas e ficar em um hotel hoje à noite, ele disse. Eu me organizo para pegar o resto das minhas coisas quando você não estiver aqui. Isso é provavelmente o melhor, eu concordei. Enquanto ele se levantava para sair, ele se virou para mim mais uma vez. Eu realmente te amei, Bárbara. Eu sei que você não acredita mais nisso, mas é verdade. Eu sei que você amou, eu disse. Mas amor sem respeito, sem honestidade, sem fidelidade, não é realmente amor. É apenas sentimento. E sentimento não é suficiente para construir uma vida. Depois que ele saiu, eu caminhei pela nossa casa, a minha casa, e comecei o processo de retomá-la. Eu tirei as fotos de casamento, guardei as lembranças de nossa vida juntos e comecei a planejar como eu iria redecorar os espaços que tinham sido nossos para torná-los totalmente meus. Pela primeira vez em 23 anos, eu estava completamente livre para fazer minhas próprias escolhas, perseguir meus próprios sonhos, construir meu próprio futuro. E embora essa liberdade tivesse vindo a um preço terrível, eu estava finalmente pronta para abraçá-la. Henrique tinha me dado o maior presente possível, embora ele nunca fosse entender isso. Ele me devolveu a mim mesma. 6 semanas depois, eu estava no saguão do tribunal, esperando minha audiência de divórcio começar. O processo legal tinha se movido com uma velocidade surpreendente, em grande parte porque o advogado de Henrique o havia aconselhado a não contestar minhas exigências. Com a investigação da OAB em andamento e as matérias de acompanhamento do jornal gerando atenção significativa na comunidade jurídica, lutar contra mim no tribunal só criaria mais escrutínio público que ele não poderia bancar. Beatriz Diniz também estava lá, sentada em um banco perto das janelas. Sua gravidez agora claramente visível sob seu vestido preto simples. Nós tínhamos nos tornado aliadas improváveis no último mês e meio.
unidas pela nossa experiência compartilhada da decepção de Henrique. Ela estava testemunhando hoje sobre as promessas dele de se divorciar de mim e se casar com ela, o que ajudaria a estabelecer os danos morais que eu estava buscando. Como você está se sentindo? Eu perguntei, sentando ao lado dela. Nervosa, ela admitiu. Mas pronta. Quero que isso acabe. Você ouviu falar dele? Ela balançou a cabeça. Não, desde o dia em que você disse a ele que eu estava me mudando para Campinas. E você? Ele enviou flores no que teria sido nosso aniversário de casamento, eu disse. Nenhum bilhete, apenas flores. Eu as joguei fora. Henrique chegou precisamente no horário marcado, parecendo abatido e derrotado. Ele havia perdido peso e seu terno caro parecia pendurado em seu corpo. O homem confiante e bem-sucedido com quem eu me casei havia sumido, substituído por alguém que parecia não ter dormido direito por semanas. Sua advogada, uma mulher de rosto afiado chamada Patrícia, tentou que de uma última vez negociar antes de entrarmos no tribunal. Senhora Machado, ela disse, meu cliente está preparado para lhe se oferecer 60% de todos os bens, mais pensão por 10 anos. Em troca, ele pede que a senhora retire sua cooperação com a investigação da OAB. Eu nem precisei consultar meu próprio advogado. Não. Senhora Machado, por favor, seja razoável. A senhora está essencialmente pedindo tudo. Estou pedindo o que tenho direito legalmente de acordo com a lei brasileira, eu disse, que é metade de nossa propriedade comum, mais danos por sofrimento emocional e pensão com base no estilo de vida ao qual me acostumei durante nosso casamento. A investigação da OAB é um assunto completamente separado. A audiência em si foi misericordiosamente breve. Henrique optou por não contestar o divórcio, então foi principalmente uma questão de formalizar a divisão dos bens e estabelecer os pagamentos de pensão. Mas quando Beatriz subiu ao tribunal para descrever as promessas de Henrique a ela, o escopo total de sua decepção ficou claro, até mesmo para a juíza. O senhor Machado prometeu se divorciar de sua esposa e se casar comigo, ela testemunhou, sua voz firme, apesar de seu óbvio desconforto. Ele me disse repetidamente que me amava mais do que já amou alguém e que iríamos construir uma vida juntos. Ele me ajudou a procurar casas, falou sobre nossos futuros filhos e fez planos detalhados para o nosso casamento. Quando engravidei, ele inicialmente expressou alegria e falou sobre como estava animado para ser pai. E quando essas promessas mudaram, meu advogado perguntou. Quando a esposa dele descobriu nosso relacionamento, Beatriz disse, de repente ele alegou que nunca teve a intenção de deixá-la, que eu havia entendido mal suas intenções e que nosso relacionamento era um erro que precisava ser corrigido. A juíza, uma mulher severa de 60 e poucos anos, olhou para Henrique com óbvia desaprovação. Senhor Machado, o senhor contesta algum desses depoimentos? A advogada de Henrique sussurrou algo para ele e ele balançou a cabeça. Não, excelência. Muito bem, a juíza disse. Com base nas evidências apresentadas, considero que o senhor Machado se envolveu em um padrão deliberado de decepção que causou sofrimento emocional significativo tanto à sua esposa quanto à senhora Diniz. Senhora Machado, a senhora recebe 75% de todos os bens comuns, pensão de R$8.000 por mês por 15 anos e R$50.000 por danos morais. Senti uma onda de satisfação, mas não foi o prazer vingativo que eu esperava. Foi algo mais silencioso, mais profundo. Foi a satisfação da justiça servida, das contas finalmente acertadas. Depois da audiência, Henrique se aproximou de mim no corredor. Espero que você esteja satisfeita, ele disse, sua voz amarga. Na verdade, estou, eu respondi. Pela primeira vez em mais de um ano, sinto que o universo faz sentido novamente. Você destruiu minha vida. Não, Henrique, eu disse. Você destruiu sua própria vida. Eu apenas me recusei a deixar você destruir a minha no processo. Ele foi embora sem mais uma palavra, e eu percebi que aquela foi provavelmente a última conversa que eu teria com meu ex-marido. Eu e a Beatriz saímos do tribunal juntas, caminhando para uma tarde de primavera clara, que parecia cheia de possibilidades. O que você vai fazer agora? Ela perguntou quando chegamos aos nossos carros. Estou pensando em abrir minha própria firma de perícia contábil, eu disse, especializada em casos como o nosso, ajudando mulheres que suspeitam de infidelidade financeira de seus maridos a obterem as evidências de que precisam.
Parece perfeito, ela disse. Você estaria ajudando muitas pessoas. E você? Minha irmã se ofereceu para ajudar com o bebê, ela disse. E estou pensando em voltar para a faculdade, talvez fazer um mestrado em administração, começar do zero em uma área completamente diferente. Nós nos abraçamos em despedida, duas mulheres que tinham sido inimigas até perceberem que eram, na verdade, vítimas do egoísmo do mesmo homem. Enquanto eu dirigia para minha casa, que agora era legalmente, completamente minha, eu pensei sobre a mulher que eu tinha sido 6 semanas atrás. Aquela mulher acreditava em felizes para sempre, no poder do amor de superar qualquer obstáculo, na bondade fundamental do homem com quem ela se casou. Aquela mulher se foi, mas a mulher que a substituiu era mais forte, mais esperta e mais autenticamente ela mesma do que jamais havia sido. 1 ano depois, eu estava sentada no meu novo escritório, revisando os registros financeiros de uma cliente cujo marido estava escondendo bens há 3 anos. O negócio que eu comecei com meu acordo de divórcio cresceu além das minhas expectativas mais loucas. Acontece que havia muitas mulheres como eu, mulheres inteligentes e bem-sucedidas, que foram sistematicamente enganadas por homens em quem confiavam completamente. Meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Vi a matéria sobre seu negócio na revista Curitiba em Pauta. Parabéns, você merece todo o sucesso. Beatriz. Ela havia terminado seu mestrado e agora estava trabalhando para uma firma de consultoria em São Paulo. A filha dela, a filha de Henrique, era saudável e linda, a julgar pelas fotos que ela ocasionalmente enviava. Henrique nunca tentou estabelecer contato com nenhuma das duas. Eu digitei de volta. Obrigada, como vocês duas estão? Melhor do que nunca. A Emma acabou de dar os primeiros passos ontem. Acho que você gostaria dela. Ela é teimosa pra caramba e se recusa a aceitar ajuda de qualquer um. Eu sorri, reconhecendo a descrição de uma garotinha que já estava mostrando sinais da força que ela precisaria para navegar em um mundo que nem sempre foi gentil com sua mãe. Outra mensagem chegou. Você ouviu algo sobre o Henrique ultimamente? Na verdade, eu tinha. Através da Rádio Peão Profissional, eu sabia que a Ordem dos Advogados do Brasil tinha suspendido a licença dele por 2 anos. A investigação do jornal havia descoberto um padrão de irregularidades de cobrança que remontava a quase uma década, e várias outras mulheres haviam se manifestado com histórias de relacionamentos inadequados. Henrique agora estava trabalhando como paralegal para uma pequena firma em Porto Alegre, tentando reconstruir sua reputação um caso de cada vez. Ele está vivo, eu respondi por mensagem. Isso é tudo o que eu sei. Isso é mais do que eu preciso saber, veio a resposta dela. Espero que ele tenha aprendido algo com tudo isso. Eu duvidava. Homens como Henrique raramente aprendiam com seus erros, porque raramente aceitavam a responsabilidade por eles. Mas isso não era mais problema meu. Enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas do meu escritório, permiti-me um momento para refletir sobre a jornada que me trouxe até aqui. 1 ano atrás, eu era uma esposa traída vivendo nas ruínas de um casamento estilhaçado. Hoje, eu era uma empresária de sucesso ajudando outras mulheres a navegarem por suas próprias descobertas devastadoras, construindo algo significativo das cinzas da minha antiga vida. A mulher que Henrique traiu se foi para sempre. Mas a mulher que me emergiu daquela traição era mais forte, mais sábia e mais autenticamente ela mesma do que jamais havia sido antes. Eu aprendi que amor sem respeito é apenas manipulação, que confiança sem honestidade é apenas ingenuidade, que uma vida construída sobre as mentiras de outra pessoa não é vida de forma alguma. Mas eu também aprendi que a traição, embora devastadora, não é fatal. Que a força pode ser encontrada nos momentos mais sombrios, que às vezes a pior coisa que acontece com você se torna a base para a melhor coisa que você já construiu. Henrique pensou que estava me destruindo quando escolheu a Beatriz em vez do nosso casamento. Em vez disso, ele me deu o empurrão de que eu precisava para descobrir quem eu realmente era quando não estava me definindo pelas necessidades e expectativas de outra pessoa. E eu ainda estava crescendo. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo?
Vamos nos encontrar nos comentários? Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.